Glória. Aleluia, varão. Graça e paz. Tudo bem? Amém, amém. Ô, Bem, graças a glória. Deus. Tudo em paz. Aleluia. Estou ajeitando aqui Tá finalizando ajeitando umas aí? coisinhas. Isso. Vou fazer uns convites aqui também. Graça e paz aí, meu irmão. Deus Amém. abençoe a sua vida. Eu vou também mandar um aviãozinho para a galera aqui, Isso. Deixa eu para ver aproveitar se aqui. colocar o pessoal para nos acompanhar. Pronto. Hoje tem um convidado ilustre nos acompanhando aqui, o meu pai. Mandar um abraço para ele nessa noite. Abraço, pai. Benção. Ô, glória. Deus abençoe. Como que é o nome dele, varão? É Antônio. Ô, Antônio, Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço, hein? Ó, o Felipão acabou de entrar aí para nos acompanhar. Graça e paz, Felipe. Fica aí, meu brother. Gil, e o Tranquilo, áudio, tá Felipe? bom aí? O pessoal que Meu irmão, aqui tá bem tranquilo, hein? E aí? também tô te ouvindo claramente aí, em alto e em bom tom, né? Ô, glória. Não, maravilha. Meio Deixa, que deixa hoje eu não vai tentar ter. mandar para mais alguém aqui. Deixa eu ver. Tá indo. Maravilha. O pessoal que já tá entrando aí, a executiva Ana entrou, a diaconisa Ana. Glória a O pessoal Deus. que tá Paz do no, Senhor, minha irmã. Deus pessoal que tá abençoe. entrando e puder estar preparando a sua Bíblia aí, vamos fazer uma leitura de alguns versículos, como de costume toda quarta-feira. Prepara a sua Bíblia. Hoje vamos esclarecer, né? Alguns versículos aí Isso. dentro daquilo que nós estudamos, né? Esperamos ficar claro com todos os nossos espectadores, né? Ô, glória. Eu creio que vai ser bom, meu irmão. Mas Creio que sim, vai a ser sua esposa entrou, né? A Daisy, né? a Deise, minha Amém. digníssima esposa. Nossas intercessoras estão aí presentes, graças a Deus, né? Aí são as mulheres de fé, guerreira. É, Bênção pura, viu, meu irmão? ainda bem que nós temos elas para ouvir a gente, né? Graças a Deus. Rapaz, às vezes até é demais, viu? Às vezes desabafa até demais, viu, tadinha? Verdade. Às vezes elas precisam ser o ouvido daqueles que estão clamando, meu irmão. Tem Deus, mas Deus, a gente sabe que pro nosso bem, né? Deus, ele prefere algumas das vezes ficar em silêncio, né? Então, aí a gente acaba se desesperando, né, Varão? Isso faz parte, né, do ser humano, né? É, A gente acaba se desesperando e nos resta clamar as pessoas que estão ao nosso lado, né? E é por isso que a Bíblia fala, né? É bom que entre dois, né? Porque se um cair, o outro dá força para levantar. E eu entendo isso como o casamento também, mano. Né? Tendo essa comunhão, você e seu cônjuge, né? Esposa ou marido, isso é muito importante, né? Nos fortalece. Isso nos fortalece. verdade. É por isso que o casamento é uma instituição que veio da vontade de Deus, né? É uma vontade divina o casamento, né? Desde o princípio. Então, Desde o- ele já sabia o que estava fazendo, né? Ele falou, ó, vai ter um pouquinho de problema, mas o que é o homem sem a mulher e o que é a mulher sem o homem, né? Não, não tem jeito. Nada que você não possa suportar, né? Vai ter uma. Não, 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 não tem. Nada que você não, depois de uma semana, volte a falar com a digníssima esposa. Aleluias. Tá entrando os irmãos aí. Ô, Gilmar, vamos tá Sim, acompanhando a gente. Francisco Nunes, o Lucas também entrou. Não sei se está nos acompanhando. Aquele que o Lucas deve estar nos acompanhando da igreja lá, o filho da irmã Socorro, né? graça e paz, Lucas. Deus abençoe, meu irmão. Irmão, como eu falei no começo aqui, para quem não estava, para quem já está acompanhando, a gente vai debater
para quem você pegar a sua Bíblia, tá? Você que pode acompanhar nós pela Bíblia, nós vai estar abrindo em João, o livro do Evangelho, né? De Jesus Cristo segundo escreveu João. E a partir do capítulo 15, nós vamos ler 12 versículos, tá, Gil? Pode ser? 12 versículos. Maravilha. Do 1 ao 12, nós vamos ler e nós vamos tentar explicar versículo a versículo para você. Ó, o Diácono Jorge entrou aí. Ô, Diácono, um abraço, meu irmão. Ô, meu irmão, benção pura, varão. Deus abençoe, varão. E a nossa intenção hoje é poder explanar, né, um pouco a palavra de Deus, até para os irmãos que nos acompanham, né, que desejam estar ministrando a palavra de Deus, estar podendo ministrar na sua igreja ou até receber algum convite e fica até meio perdido sobre texto, sobre contexto, sobre pré-texto, né? Então a gente vai debater um pouco sobre isso e vamos ajudar na medida do possível, né? Aqueles que têm essa vontade, né? Aquelas pessoas que têm esse chamado de ministrar a palavra de Deus, aqueles que têm vontade de conhecer um pouco mais profundo a palavra de Deus. Essa é a nossa ideia nessa noite, né, irmão Gil? Isso mesmo, varão. Isso mesmo. Aqui é contribuir de alguma forma com o conhecimento das pessoas, né? Fazer de alguma forma expandir aquilo que... É isso aí. Aquilo que Deus já, graças e pela misericórdia dele, tem colocado aos nossos corações, né, meu irmão? E assim como uma árvore é uma laranjeira, né? Como eu já disse aqui, acho que na primeira live, né? Ela não pode comer do próprio fruto, né? Ela cresce para dar fruto, né? Mas já começou, já começou, hein? Para as pessoas desfrutarem, ó. Aleluia. Então, assim, é maravilha, meu irmão, é isso mesmo. Todo conhecimento que, de alguma forma, é adquirido somente para você agregar o seu conhecimento e satisfazer o seu ego, esse conhecimento é inútil, né? Ele é inútil. A gente vai ficar gordo, inchado, né? Aquele enfado todo, porque a gente, de alguma forma, estamos sendo egoísta e não passando para frente. Então, isso não é bom, né? Isso não é bom. É bom que seja compartilhado de alguma forma com os irmãos. Amém, meu irmão? Amém. Então, vamos fazer de costume, vamos orar. Eu vou fazer, como a gente sempre faz, eu vou iniciar com a oração. E você, ao término, você ora para encerrar, tá bom? Amém. Amém. Então vamos lá. Aqueles que podem orar junto com a gente, né? Acompanhar a oração. Vamos lá. Senhor Deus, é em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que te agradecemos por esse momento, por esta hora, por esse projeto, papai querido, porque a gente entende e compreende, porque se a gente chegou até aqui foi porque o Senhor verdadeiramente nos sustentou, nos guardou e nos livrou de todo o mal, Pai. Deus, que toda essa quarta-feira venha ficar gravada em nossos corações e nossas memórias, Pai. Deus, que a cada dia que passa o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, papai, que Ele venha nos dar entendimento e venha dar entendimento àqueles que venham nos ouvir, venham assistir esses vídeos, papai querido. Deus, nesse momento aqui nós não estamos nem querendo crescer, nem queremos nos engrandecer, papai querido. O que estamos fazendo aqui, papai querido, é para que a sua glória venha aumentar, papai querido. Para que sua glória venha se manifestar aos quatro cantos dessa terra, papai querido. Deus, eu te peço nesse momento que o Senhor venha, papai querido, entrar na casa daqueles que estão nos acompanhando, na casa daqueles que futuramente vão assistir esse vídeo, papai querido. Ó Deus, eu peço, papai querido, que o Senhor venha nos usar nesta noite, papai querido, como um canal de bênção para essas vidas que estão nos acompanhando. Deus, nos dá discernimento, nos dá direção, papai querido, que nós não queremos fazer nada sem a tua vontade, sem o teu querer. Deus, confirma, papai querido, que isto, papai querido, é para a tua honra e para a tua glória, papai querido. Deus, desde já nós já te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ô, glória. Maravilha. Vou falar aqui, como hoje, pessoal que está nos acompanhando, a gente fizemos duas já, e eu fiz perguntas e o nosso irmão evangelista Gilmar respondeu. Hoje a gente vai fazer o contrário. Hoje a gente já separamos aqui um texto bíblico, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 12.
E o irmão, nosso irmão aqui, o diácono, colocou aqui, ó, conhecimento precisa ser compartilhado e principalmente de forma correta. Exato, exato. Muitas das vezes a gente tem aprendido e é tanto... A gente pode até fazer uma live, né, futuramente sobre isso, né? Que o pessoal, a gente acaba assistindo, acaba vendo pessoas falando, até ministrando em igreja, sobre o fruto, falando como aquilo que o Gilmar sempre fala, né? O que a Bíblia não fala com clareza, mas não afirma com certeza. É isso, né, Gil? Isso mesmo, Varão. Onde a Que Bíblia aí silencia, eu não posso ter ouvidos. Essa é boa a também, gente, Varão. a gente pode preparar uma quarta-feira sobre que o pessoal fala o fruto, a maçã que a Eva comeu, né? Onde está escrito maçã, né? Fala de Elias que foi elevado né? Numa carruagem de fogo, foi elevado aos... Tipo assim, é muita coisa na Bíblia que pessoas aprenderam não vamos se dizer errado, né, Gil? Mas as pessoas aprenderam antigamente e carregam esses costumes até os dias atuais, né? E a gente poder mostrar a clareza bíblica, né, para essas pessoas e aumentar o conhecimento, porque conhecimento nunca é demais, né, Gil? É isso mesmo, Varão. É isso que você disse, né? Bem colocado, Varão. Às vezes a pessoa comete o equívoco, né? O equívoco e a mentira são duas palavras distintas, né? A mentira é quando a pessoa intencionalmente pratica algum tipo de ato, né? Tem algum tipo de atitude já de forma premeditada para prejudicar alguém ou se beneficiar. O equívoco é quando uma pessoa ouve alguma coisa errada e passa para frente nem sabendo que está cometendo um erro. Então aí acaba se equivocando nos argumentos e tal. E é o que acontece, Varão, com essas, principalmente você trouxe até os clichês principais, né, que são utilizados, né? As pessoas usam a maçã, o arrebatamento de Elias, que ele foi tomado para Deus daquela forma, na carruagem de fogo e tal. Então as pessoas elas vão ouvindo e passando para frente, né? E aquilo acaba, de alguma forma, soando como uma verdade, e na verdade não é, né? É um equívoco. A Bíblia não diz isso, né, Varão? É bem colocado o que você trouxe aí, Varão. Amém, amém. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou fazer a leitura dos 12 versículos, tá bom, Gil? Aí nós começamos um a um. Na medida do possível. Acredito que não vamos fadigar ninguém hoje, nós vamos fazer da forma correta, da forma que tem que ser. Que quarta-feira passada, quem assistiu, nos acompanhou, a luta foi grande, né, Gil? Meu Deus. E eu creio que hoje, em nome de Jesus, está tudo... A internet está apaga, né? Ô, glória. Glória. Tava só nos acréscimos aí nos... O cobrador da internet está lá fora, puxando os fios lá, tirando e colocando. Vai pagar ou não vai? Vai pagar ou não vai? Aí Deus abençoe e estamos em paz hoje. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá. Tirando as brincadeiras, vamos ao que interessa. Vamos lá, Varão. João, capítulo 15, versículo 1 ao 12. A Bíblia que eu estou aqui, ela é assim, tá, Gil? A minha é diferente, aquele que é diferente da sua. Mas eu vou lá. Uhum. Eu sou a videira verdadeira. Vou lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém. 12.
12 Maravilha. versículos. O- O pessoal tá entrando aí, tá, Gil? Tá vendo? O pessoalzinho tá, os irmãos aí, em nome de Jesus tá entrando. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Pai do Deus Senhor a abençoe a vida. todos. A minha tia entrou. Paz, tia, benção. A minha tia, eu tenho um costume até hoje, varão. Isso, graças a Deus, essa educação aqui, eu, eu carrego desde criança e todas as minhas tias, meus tios, eu costumo cumprimentá-las e pedir a bênção. Então, aqui está Pedir a minha tia, benção, aleluia. né? Minha tia lá de São Bernardo. Ela entrou também. Estou muito feliz também por ela estar nos acompanhando, né? Prestigiando, e eu creio que, de alguma forma, está sendo edificante também. Então, é isso, varão. Vamos lá, vamos dar início aí às explicações, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu estava buscando saber mais sobre o Instagram e tem uma novidade, né? A gente vai conseguir conciliar simultaneamente e transmitir pelo Instagram, Facebook e o YouTube também. Eu já tô, Aleluia. eu já tô conversando com o meu cunhado e ele já está providenciando isso, agilizando para nós, então vai ser melhor, porque o Instagram parece que uma hora cai, né? Ele já começa a dar probleminha. Então o Facebook e o Vai-se YouTube, embora, é. se a gente quiser ficar virar à noite, né, o YouTube tá tranquilo. Tá bom, Não Varão? para a gente, entendi. Amém. Não tá. Tá bom? Então, só dando uma satisfação pro povo aí. Olha, Mas vai amém, ver, Varão. ó, terceira live, a tendência é melhorar, hein, ó. Os irmãos ajudando a gente em intercessão, ajudando a Amém. gente, né, nesse projeto. Sim. E Deus vai abençoando aí, abrindo os caminhos, quebrando os Amém. grilhões, as correntes, vamos que vamos. Em nome de Jesus. Eu creio. Amém, meu irmão. Vamos lá. Bora, simbora. Aperta o cinto. Vamos lá, Varão. O que você sugere aí que a gente... Não, então vamos lá, Gil. Eu vou falar e você termina o que eu iniciar aqui. A minha, como eu Amém. falei para você, a minha é a Almeida corrigida, né? É a tradicional Almeida corrigida. Então ela começa assim, normalmente todas as Bíblias, né? Quando é Jesus falando, ela fica em vermelho, né? Quando fala do próprio Jesus Cristo, né? Então esse Sim. capítulo 15 aqui, a minha quase todos os versículos, se não for todos, está em vermelho. Então é o próprio Jesus Cristo falando. O primeiro versículo. Então você que está acompanhando a gente com a caneta e o papel, vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então, Gil, é para você essa aí. Jesus falando, eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Amém. Ô, meu irmão, o importante é a gente ressaltar aqui, né, sobre o Evangelho de João. Ele é bem distinto dos três evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, né? Os três são chamados de evangelhos sinóticos, né? Como a gente já sabe, mas algumas pessoas aqui não sabem. Claro, a gente, de alguma forma, estamos buscando o conhecimento através de outras fontes confiáveis, graças a Deus. E então a gente é bom ressaltar isso, né? Que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos. Por quê? Porque é quase igual as palavras, tal, entendeu? Os textos, a história é contada quase de uma forma igual, né? Já o Evangelho de João, ele é mais espiritual. Já foi um evangelho endereçado à Igreja de Cristo, né? É mais espiritual. E diferente do Evangelho de Mateus, que veio revelar o Messias, o de Marcos, se eu não me engano, veio revelar veio para os romanos, né? Mateus, ele na verdade escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos, né? Certo? Então tinha uma diferença, né? A linguagem diferente e tal, alguma coisa assim. Já o Evangelho de João foi escrito para a igreja, tanto que tem o símbolo de águia, né? De uma águia, tal, é representado pelo rosto de uma águia. Por quê? Porque o Evangelho de João veio revelar o Filho de Deus, Jesus. Certo. E é bem interessante que ele vem sempre trazendo essa afirmação, né? Eu sou a videira verdadeira, eu sou o Filho de Deus.
esse é um novo mandamento, ou seja, ele, de alguma forma, não é que ele mudou, ele diz, ó, eu vos dou um novo mandamento, né, que foi o último versículo que você leu aí, o 12, né, que ameis uns aos outros assim como eu vos ameis. Ou seja, não mais amar a Deus sobre todas as coisas, é muito importante, e não o seu próximo como a ti mesmo, somente. Ele não anulou. Ele falou assim, é bom amar o próximo como a ti mesmo, mas eu vou dar um novo mandamento. Ama o teu próximo assim como eu vos amei. Ou seja, ele estava afirmando que ele era o Filho de Deus. Então, João, ele vem trazendo esse evangelho, João escreve para revelar o Filho de Deus. Né? Uma palavra bem mais Aleluias. profunda, são palavras bem mais profundas, bem mais espiritual. Não tira nem um pouquinho da importância dos outros evangelhos, entendeu? Mas é importante ressaltar. Como o nosso tempo aqui é curto, não dá para trazer cada evangelho, né? Um interesse. Eu dei mais ou menos uma pincelada. Mais importante do primeiro versículo, ele fala, eu sou a videira verdadeira. Isso é uma alegoria, né? O que é uma alegoria? É uma figura representativa. Não é literal. É igual em Gálatas capítulo 4 também, quando fala de Sara e de Agar, que um representa o Monte Sinai, o outro Jerusalém, Israel, alguma coisa assim, não me lembro muito bem, depois a gente pode até dar um pulinho lá. Mas são figuras representativas. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, é que a videira representava Israel. Né? Era uma representação de Israel. E ele falando, eu sou a videira verdadeira, ou seja, eu sou o próprio Israel. Jesus ele estava afirmando, eu sou a videira verdadeira. Olha que coisa interessante, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ou seja, eu sou a árvore e o fundamento, a estrutura é o meu pai, ou seja, é ele que me sustenta. Entendeu? Porque os judeus, ele tinha aquela coisa de ser o povo eleito, queira ou não queira, tinha um pouco de soberba, até hoje, né, Varão? A gente sabe disso. Até hoje. Até hoje existe um pouco de... Alguns ainda aguardam o Messias, tal. Então Jesus, ele fala, eu sou a videira verdadeira. E quem me sustenta, ou seja, é o meu pai, ele é o agricultor. Se não tiver um agricultor, a árvore não cresce. Ou seja, precisa de um agricultor para arar a terra, para plantar a semente e para cuidar dessa árvore quando ela está em fase de crescimento, ou seja, quando ela está grande. É preciso cortar alguns galhos, mas isso é um pouquinho mais para frente. Então, esse primeiro versículo é uma alegoria, né? Jesus ele está afirmando, é uma figura representativa da videira, e Jesus afirmando que ele mesmo é a própria videira, ele é o próprio Israel. Ele é o próprio Deus, ele é o próprio Filho de Deus, o unigênito de Deus. Ou seja, ele é Deus. Amém, Varão? Não sei se ficou claro. Amém. Ficou ótimo. Eu quero até incrementar aqui alguma coisinha, né? Que Sim. você trouxe muito bem, né? Do João, ele é o único livro que traz Jesus falando eu sou, né? Isso. É o eu sou, né? Declarando o próprio, vamos dizer, o próprio Deus, né? O eu sou, né? Isso. Para quem está nos acompanhando, né, Gil? Você já foi matador nessa no primeiro versículo aqui, já matou, é uma pregação, primeiro versículo, né? Sim, você já sim. trouxe Jesus, ele simbolicamente dizendo a videira que simboliza Israel, e o pai dele é o lavrador, ou seja, Deus é o lavrador. Jesus está dizendo o quê, né? Eu sou Israel e Deus cuida de Israel. Ou seja, se você estiver em mim, estiver em Israel, Deus cuida de você. Se você estiver fora de Israel, acabou a conversa. Positivo? Isso mesmo, Varão. Isso mesmo. É isso mesmo. Ele deu essa explicação. Eu sou a videira verdadeira. Israel já entendia. É bom entender isso também. Que Jesus, ele sempre falava com as pessoas de forma que as pessoas compreendessem, entendessem o sentido da frase, da palavra que ele estava falando. Por quê? Porque ele usava o contexto atual da época para falar com o povo. É a mesma coisa na igreja lá de Apocalipse, se eu não me engano. Agora eu não me lembro muito bem, Varão, a igreja. Que ele fala assim, ó, não, quem dera vocês fosse quente ou frio, mas vocês são morno e eu estou a ponto de vomitar. Por quê? Porque ali naquele lugar, naquele lugar geográfico, existe águas termais, né? E o povo vinha do deserto com aquela sede, quando ia provar da água, que colocava e via que era água quente, dava ânsia de vômito. Então Jesus ele usou aquele contexto para falar com o povo, e o povo já entendeu.
certo? O povo já sabia o que Jesus estava querendo dizer. Ou seja, a mesma coisa que o povo sentia ao se aproximar daquela água lá com vontade de beber, era o que Jesus estava sentindo naquela igreja. Né? Acho que era igreja de, Deus. não é igreja de Filadélfia, não. Depois é bom a gente também colocar isso daí. Né? É interessante sobre falar sobre isso, né? Que Jesus usava o contexto atual para falar. Ô, Flávio, Deus abençoe, meu irmão. Esse é o meu cunhado abençoado. É ele Oh, que vai, amém. vai Deus nos abençoe. auxiliar aí no Instagram, Facebook e YouTube. Amém. Já falei Deus de você aqui abençoe. no início Flávio. do vídeo, viu, Flavião? Deus abençoe. Amém, meu irmão? Deu para Amém. Então, só para compreender? finalizar o primeiro, então, para nós pular para o segundo, a gente entende aqui que Jesus ele tem a humildade de falar que ele é a videira e sem o Pai ele não é nada, né? Isso, exatamente. Exato. Tranquilo, tranquilo. É isso mesmo. Porque a gente. Ele poderia, como ele estava, né? Ele na terra fazendo o que ele estava fazendo a favor, né? Do Pai, ele colocou, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ele podia dizer, né? Que eu sou a videira e acabar por ali o versículo, mas ele fala que o pai dele, ele é totalmente dependente do pai, né? Ô, Varão, muito bem. Igreja de Laodiceia, eu acabei de olhar aqui. Vou dar uma conferida. Oh, Muito bom. Deus abençoe. Varão, obrigado pelo auxílio aí. Isso é bom é importante. uma benção. Aleluias. Né tudo. Eu nem me preocupo em guardar. Tem algumas coisas. E é bom, né, o pessoal ver isso. Às vezes o pessoal. Estão me ouvindo aí, Oh, Varão? voltou, deu uma picotada, mas voltou. Deu uma picotada, mas voltou. É isso aí. Eu estava dizendo aqui, né? É bom o pessoal ver que a gente dá uma travada e a gente recorre, né, à palavra. E entender que, assim, decorar a Bíblia, né, e não praticá-la, então tem uma certa diferença, né? Praticar, tem um monte de gente que não tem estudo, é praticamente analfabeto, bro, não sabe ler, mas pratica Certo. mais o amor e a palavra de Deus do que muitos aí que tem essa de marcada e consegue, como é que diz, de alguma forma guardar capítulos e versículos, e porém não praticam. Isso é muito triste, né? Então é uma coisa que eu não me preocupo. Eu me preocupo em poder expor a palavra do Senhor de uma forma correta e, se for preciso, sempre recorrer às Sagradas Escrituras. Aí eu sei que eu não vou errar, né, Ron? É verdade, correto. Então vamos para o segundo? Segundo versículo. O segundo versículo diz assim, a minha. Toda vara em mim que não dá fruto, engraçado que que não dá fruto, entra uma vírgula na minha, atira. Aí ele entra Isso, com ponto e vírgula e fala, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. isso, exato. Isso é muito, muito interessante. Isso é muito interessante, mano. Vamos lá. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ou seja, quem corta? O agricultor, que no caso Meu aqui é Deus, Deus. o próprio Aí já Deus. assusta, né? Tá vendo como isso está no Evangelho, no Novo Testamento. Nós vivemos uma época da graça, mas brincando, nós não estamos de brincadeira. O Evangelho é coisa séria. Então, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Ou seja, aqui está falando de disciplina, né? Está falando de disciplina. Ou seja, não se limita à justiça e santidade, mas inclui também a evangelização. O que é cortar? Ele tira, separa. Ele está separando. Como aqui está falando com o povo israelita, então aqui no estudinho está assim, ó, julgamento do israelita rebelde do Antigo Testamento. Isso está lá em Levítico, capítulo de número 20, versículo 3, 5, 6, etc. Né? Limpa, podar, limpar. O pai, o agricultor, disciplina a igreja, removendo, ó, agora sim está falando com a gente. O pai, agricultor, disciplina a igreja, removendo os indivíduos e congregações inúteis. Olha, Meu Deus. indivíduos e congregações inúteis. Certo?
melhora o crente real pela disciplina, para que produza mais fruto. Ou seja, Deus, ele pega aquele galho seco que está sendo inútil e quebra e joga fora. E aquele que está dando fruto, ele vai limpando ao redor, ou seja, ele vai dando espaço. Ele já tirou esse que não está dando fruto, não está produzindo nada, então peraí. Então ele dá espaço. Então aqui é bom abrir um parênteses e dizer, tem muito crente que não está dando fruto. Tem muito crente que não está dando fruto na igreja. Certo. Infelizmente, as pessoas que deveriam, de alguma forma, já se policiar e ver isso, porque as pessoas pensam que, mas se eu tirar uma pessoa da igreja, ela vai morrer espiritualmente. Não, então o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele falou, pode tirar esse irmão da congregação aqui, porque esse aqui é problema, dá logo ele para Satanás, quem sabe, pelo menos a alma dele vai ser salva. Quer dizer, então, que o apóstolo Paulo foi radical demais e não era Deus ali trabalhando. Entendi. É melhor você arrancar um galho que não está dando fruto do que esse galho acabar de alguma forma contaminando centenas e centenas de galhos que estavam de alguma forma contribuindo para o reino. O galho, quando ele é quebrado, há uma possibilidade de ele ser enxertado de novo. Ele é quebrado, ele cai na terra. Quem sabe, pela misericórdia de Deus, ele não começa a dar fruto de novo. Percebe? Glória. Quem sabe? Para Deus nada é impossível. Agora, se você deixar ele lá e não corrigir, Provérbio 19 diz assim, o homem de má gênio, ou seja, o homem de índole difícil, é bom ser corrigido. Porque se você não corrigi-lo, ele tornará a fazer novamente o que ele fez ou o que está fazendo. Provérbios 19. É bom até deixar marcado, dá uma olhadinha. Então, o agricultor, ele corrige sim. O agricultor, ele disciplina. O que é disciplinar? Você está disciplinado. O que é disciplinar? Disciplinar vem de discipulado, de ensinar. Falou, peraí, você precisa ser, de alguma forma, corrigido. Essa sua forma de convivência com os irmãos está equivocada. Você está atrapalhando. Você está, de alguma forma, contribuindo para o não crescimento. É um desserviço para o reino. Aí a pessoa, se ela for humilde, ela vai entender. Se eu não me engano, lá em Romanos capítulo 11, os gentios, Romanos capítulo 11, varão, é bom, agora me lembrou um texto muito bom aqui sobre isso, viu? A misericórdia de Deus, tá? Isso é bom. Mesmo Amém, que a gente vamos não lá. consegue terminar hoje, a gente depois dá continuidade. É porque 2 versículos aqui a gente já é uma ministração profunda, né? Como você começou e iniciou, que é um livro espiritual, aqui o nível espiritual é altíssimo, né? Só em 2 versículos a gente, para quem está acompanhando, poder imaginar como que é, né? Sim. Talvez a pessoa fale, como que esse pessoal consegue ministrar a palavra de Deus? Onde que eles arrancam tanta Sim, coisa para falar, né? Você vê, em 2 versículos, olha o tanto de assunto que a gente já consegue abordar, né? Mas vamos lá. Isso é muito bom. Romanos capítulo 11, olha que legal, tem como subtítulo aqui, a partir do versículo 11, a rejeição de Israel. Eu não vou ler, eu vou só deixar Romanos capítulo 11, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Eu não vou ler não, para nós não estender, mas é bom deixar aqui na descrição, Romanos capítulo 11, do 11 ao 24. Tá? Qual é o contexto aqui? Qual é o contexto? Os gentios estavam tirando sarro dos israelitas. Estavam tirando sarro deles. Vocês são os rejeitados de Deus. Vocês foram rejeitados por Deus. E o apóstolo Paulo ele falou, eu sou o apóstolo dos gentios. Mas vocês não ficam tirando sarro, não. Porque se Deus não poupou nem a videira verdadeira, quanto mais vocês, que foram enxertados na videira. Meu Deus. Maravilha. Olha, até me arrepio falando, varão. Aleluia. Então, assim, sempre há esperança. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela é muito linda. Isso, varão, Deus abençoe. É muito importante esse texto, tá? Para complementar isso que a gente está falando da videira aqui. Então, os gentios, eles estavam tirando sarro dos israelitas, correto? Os israelitas, preocupados. Então, o apóstolo Paulo falou assim, se ele não poupou nem a videira verdadeira, quanto mais vocês, que não são. Vocês foram enxertados. Eles foram arrancados porque eles não estavam dando fruto. Eles não estavam dando fruto.
Lembra Jesus falando assim, ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os apóstolos, né? Quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junto os pintinhos, mas vocês não quiseram. E aí começou ali. Aleluia. Então, é muito interessante isso, varão. Não adianta, né? Você vê que esses 2 versículos já deu uma... Já foi longe. Né? Então, é isso, varão. Eu acho que é interessante isso, né? Eu acho que a lição é essa. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Ou seja, aquele que está dando fruto, se Deus está prosperando você, né? E você está entendendo, você está de alguma forma, isso dá uma margem, né, para uma série de situações, desde prosperidade, né, espiritualidade, crescimento, de conhecimento. Então, se de alguma forma você está entendendo o chamado de Deus, Deus ele vai simplesmente vai limpar, ele vai podar os lados para você crescer mais ainda. Agora, se você está atrapalhando, a Bíblia fala, né? O segundo versículo diz que ele vai cortar, ele vai arrancar esse ramo para você não atrapalhar aqueles que estão dando fruto. Amém, varão? Vamos lá para o terceiro? Amém. Deixa eu só dar uma palavrinha no segundo. Amém. Que eu tá não, que isso? Eu vou falar breve. O Alex, Alex, esse é o Guilherme. Olha o Guilherme, ó, tá vendo? Sumido da igreja. A Luana também me apresentou. Deus abençoe você. Aleluia. Os sumidos, por favor, compareça, tá? Aleluia. Só para finalizar o segundo. A sua mãe eu vi que ela acenei para ela, dei um joinha para ela. Amém. Só para a gente finalizar aqui o segundo. Essa parte aqui é a parte B, né? Que Jesus fala, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Assim, para vocês que estão acompanhando a gente, talvez você já esteja no ministério, em algum ministério, e talvez vocês se examinando, né? Para quem está assistindo a gente, é nós mesmos também, né, Gil? Nós se examinando. E a gente olha para a gente e fala assim, nós reconhecemos que nós está dando fruto, e porém começa a acontecer com a gente situações a qual a gente se entristece até dentro da igreja. E a gente se pergunta por que ou para que Deus está permitindo acontecer certas coisas. E eu acho que é aqui que se encaixa, Gil, na nossa vida. Porque a Bíblia, você vê que Jesus está dizendo, limpa aquela que já está dando fruto, ele está limpando para que dê mais fruto. E que a gente vai entender, né? Eu não sou agricultor, mas aquele agricultor que trabalha com plantação, ele sabe. Eu já trabalhei uma vez na prefeitura com podar árvore, e a gente vai olhando aquela árvore bonita, a gente vai arrancando todos aqueles galinhos que tá podre, aqueles galinhos que tá meio assim, que não tá seco. Assim é na nossa vida, né? O tempo, vamos dizer, o nosso dia a dia no Evangelho, acaba saindo alguns galhos na nossa vida, meio podre, ele vai ressecando. Aí Deus olha pra gente e fala assim, não, esse é o nosso filho, tá dando fruto, porém eu preciso arrancar esses galinhos aqui que tá podre. Nós acabamos sofrendo na presença de Deus, nós ficamos bravos com Deus, com Jesus Cristo. Deus, por que está permitindo essa situação? Aí talvez você que está acompanhando, você esteja passando por isso agora. Fala assim, mas está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida, acho que Deus não está comigo. Aí eu falo para você, irmão, que está nos acompanhando, não, Deus está limpando você, porque você já dá fruto, e essa limpeza é para você dar mais fruto ainda. Amém? Amém, glória a Deus. Joio e trigo. É isso, meu irmão. Bem isso. É isso mesmo. O joio e o trigo, eles crescem junto, né? E dificilmente você consegue discernir quem é quem. Isso é só com o tempo. A verdade que permanece. Aleluia. Aqui já cabe um gancho para nós, né? É a verdade que tem que permanecer. A verdade. Verdade. Não é possível que todas as vezes a verdade que tem que sair de cena. Isso não pode ser. Isso é inadmissível. Né? Isso é inadmissível. Não podemos mais aceitar isso. E para os irmãos que estão nos acompanhando, não existe meia verdade, né, Gil? Ou é verdade ou é mentira, né? Meias verdade é mentira, né? Ou é meia verdade é mentira. Meia verdade. Aleluia. Não... Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Vamos para o terceiro, Gil? Ô, Davizão, forte abraço, meu irmão. Ih, agora entrou um fera aí, meu. Você é teólogo. Aleluia, vai poder nos ajudar. Seja bem-vindo, Davi. Vai nos ajudar aí. Graças como já tem um monte de irmão aí nos ajudando.
Tava falando com ele antes de ontem, né, meu irmão? Mas vamos lá para concluir aquele aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Deus abençoe você também e sua família. Amém. Ele e a minha esposa, a esposa dele e a minha esposa vão ganhar neném quase junto, varão. O dele está previsto para o dia 4, né? Para o dia 4 de janeiro, e da minha esposa para o dia 24 de janeiro. Olha que bênção. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, varão. Ô Gil, você quer ler e já falar sobre o 3? Lê aí como está na sua Bíblia pra gente. Vamos lá. Vamos lá. O 3 é assim, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha, que maravilha isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É isso que você trouxe quase agora há pouco, né? Essa purificação. Essa purificação e essa limpeza vem pela palavra de Deus. Todo aquele que aceita, varão. Todo aquele que aceitou o evangelho de alguma forma, o entendimento é transformado. Eu sou uma nova criação de Cristo, você entendeu? E agora eu estou limpo pela palavra de Deus. Aleluia. Mas não é possível que eu, depois de ter... Tô. Aleluia. Tá me ouvindo, né, varão? Deu uma travadinha aqui. Tô ouvindo, Gil. Tô ouvindo. Eu não estou te ouvindo, varão. Começou, hein? Você está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá? Eu não estou te ouvindo agora, mas eu vou dar continuidade aqui. Tá? Não é possível que, depois de eu ter sido impactado pela palavra, né, o meu entendimento foi transformado, eu sou uma nova criação. O meu coração, tá, foi purificado e eu continuo praticando as mesmas obras da velha criatura. Isso é um erro, isso é um equívoco, né? Alguma coisa errada tem. Então, nós precisamos o quê? Corrigir isso. Precisamos nos atentarmos para isso. Ou seja, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Mas se eu não estou limpo, se eu estou praticando alguma iniquidade, e aqui eu abro um parênteses para dizer assim, a preocupação maior. Outro dia me perguntaram assim, eu dei um curso lá do batismo na igreja, e uma pergunta muito interessante. A pessoa perguntou para mim assim, não vou falar o nome, né, para preservar a identidade, mas ela disse assim, Gilmar, e se eu pensar, né, em alguma coisa errada, depois que eu me batizar, eu tenho medo disso, de pensar maldade, de ficar com raiva de alguém. Entendeu? Isso faz parte do ser humano. Jesus falou assim, eu lembro que foi dito aos passados, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Aquele que pensar, já é digno do fogo eterno. De pensar em alguma maldade, de pensar em praticar o mal, na injustiça, já é digno. Mas o que Jesus estava dizendo com isso? Eles não estavam condenando, o mundo está condenado. Mas vocês, pela minha palavra, versículo 3, estão purificados. Então esses pensamentos já estão perdoados. Porque isso faz parte da corrupção humana de Adão. A raça humana foi corrompida pelo pecado. Então só há uma forma de vocês serem purificados, pela minha palavra. E isso vocês já são. Esse é o versículo número 3. Aleluia. Tá me ouvindo? Ô, varão, eu vou pegar aqui o celular do meu filho ou da minha esposa para mim te ouvir, eu não estou te ouvindo. Que engraçado, eu tô te ouvindo. É bem possível que... Eu vou pedir para minha esposa trazer aqui para mim, tá bom? Ou o meu filho. Eu tô te ouvindo. Mas, varão, vai dando continuidade você aí. Tá bom? É rapidinho. Amém. Vai dando continuidade. Amém. Gente, vamos lá então. Enquanto ele tá se programando lá, a gente começou essa live aí para debater João. Debater não, né? A gente vai explicar versículo a versículo, do 1 ao 12 do capítulo 15 de João. E assim, a gente parou no 3, a gente vai encaminhar para o 4. Eu creio que você está sendo edificado com esse ensinamento aí, com esse conhecimento. Para você, igual eu falei no começo, que tem esse desejo de ministrar a palavra de Deus.
que vai pregar a palavra de Deus e quer um pouco de conhecimento, aqui é o momento, tá? Para vocês que entraram há pouco tempo, vocês que estão entrando agora. A gente vai entrar no 4. Eu não queria ir sozinho sem ele, né? Mas como eu vou esperar ele, eu vou fazer a leitura já do versículo 4, tá? Que diz assim na minha Bíblia: Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu costumo dizer, esse versículo aqui, que tem muita pessoa, muitos irmãos, muitos evangélicos, que entram na presença de Deus, que entram na religião, que entram em algum ministério, e no decorrer do caminho dentro desse ministério, esse irmão ou essa irmã acaba se deparando com algumas situações, porque assim, irmão, todas as igrejas têm problema, né? A gente entende que todas as igrejas têm problema. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Dá um joinha quem está ouvindo aí. Acredito que deve estar todo mundo ouvindo. Todas as igrejas têm problema. Todas as igrejas têm problema. E tem irmãos... Agora eu tô te ouvindo, viu, Varão? Eu tô te ouvindo e... Só tá chegando um pouco atrasado aqui, tá? Mas aí eu tô te ouvindo. Tá, eu tô explicando aqui, já eu li o versículo 4 e eu tô explicando que Jesus está dizendo: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Estou dizendo que eu já vivi isso, né? Eu estou hoje aqui nesse debate aqui, conclusão bíblica, né, juntamente com o evangelista Gilmar, e eu já vivi isso, eu já vivi em ministério e me afastei do ministério, ou seja, vivi, vamos supor, meses sem estar na presença de Deus, e quando encontrava os irmãos na rua, eu falava que estava tudo bem, e é mentira, é impossível nós não estar na videira, nós não estar em Cristo e falar que está tudo bem, nós está produzindo fruto, é impossível. Então, assim, não larga da videira, não saia da videira, permaneça na videira. Se tiver alguém que vai te cortar dessa videira, que seja o próprio Deus, que seja o próprio lavador, mas permaneça, independente da situação, independente das pedradas, independente do serrote que vai vir para te cortar, para te serrar, permaneça na videira. Porque aqui Jesus está dizendo no primeiro versículo que o único que tem poder para tirar, no versículo 2, aliás, para cortar e lançar fora é o Pai. Então, assim, espera pelo Pai. Tá bom? Gil, você ouviu? Aleluias. Amém, meu irmão. Eu ouvi sim. É que tá chegando um pouco atrasado aqui. Não tá igual os repórteres na TV, quando tá dando entrevista lá. É internacional, né? Internacional é assim mesmo. É interbairros, né? Aleluias. Ô Gil, para não ficar vago, lê o 5 e o 6 para nós adiantar aqui, senão vai ficar perdendo muito tempo, até por causa não sei o que acontece aqui, né, que está acontecendo. O seu cunhado Flávio, né, que está acompanhando, vai dar um suporte para a gente, para poder até parar, ver se nós conseguimos parar, né, o pessoal acompanhar na íntegra, sem cortar, sem parar. Hoje eu ia pedir para você adiantar para a gente aí, você ler o 5, 6, o 7 e explicar o 5, 6 e o 7, só para não ficar vago, tá? Para não ficar esse tempo todo nós um olhando para o outro e não sair som nenhum para os irmãos que estão nos acompanhando, porque eu acredito que os irmãos devem estar tranquilos assistindo a gente, tá? Deve estar tudo tranquilo. Positivo? Aí o Flavião já colocou aí com certeza. Flávio, quarta-feira passada foi uma prova e hoje Amém. Parece que já começou. O Flavião aí já deu o aval, que vai dar um suporte em nome de Jesus. Tá? Aleluia. Então vamos lá. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora.
a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Feito. Glória a Deus. Benção pura, hein? Então vamos lá. Aleluia. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha que coisa interessante. Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Ele começa no versículo 1. No versículo 5 ele diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Percebe que aí agora ele já está tratando com a gente? No versículo 2 ele fala do ramo. Né? Ele fala do ramo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E aí no 5 ele já fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. O interessante, o contraste entre o 6 é o complemento do 5. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. O contraste entre as consequências de permanecer ou não na videira. 3 classes de ramos. Olha que interessante. Os que nada produzem. Os que produzem algo mais sem disciplina. Que tem isso também. Eles produzem, mas sem disciplina nenhuma. Sem respeitar ninguém. Certo? Os que produzem muito fruto. Olha interessante, né? 3 classes de ramos. Os que nada produzem, esses são os que são lançados fora. Aí o versículo 6 já diz que esses que são lançados fora serão queimados no fogo, serão apanhados e queimados no fogo. Tem aqueles que produzem alguma coisa, porém sem disciplina. Ah, eu vou fazer, mas assim, do meu jeito. Qualquer semelhança é mera coincidência. Né? Isso. Então tem isso também, acontece. Entendeu? E tem a terceira classe, né? São aqueles que produzem muito fruto. Esses sim, são aqueles que são podados, do versículo 3 que nós lemos também. É o 3, né? Que nós lemos. Isso. É o 2. O 2 e o 3 também tem a ver, que são aqueles que são podados e eles começam a dar mais fruto ainda. E o 7, né? Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Olha, aí já começa um tratamento pessoal. Então ele já sai da alegoria e já é um tratamento pessoal, individual, com cada pessoa. Ele vem na alegoria, comparando ele com a videira, o pai, o agricultor, e nós, os tratados, né? Os tratados como os ramos. Aí ele diz agora no 7, se vocês permanecerem em mim, produzindo bom fruto, né? Eu estou acrescentando aqui, vocês podem pedir o que quiserem e vos será feito. E interessante que o 8 é um complemento, né? O complemento do 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Entendeu, varão? Gil, entendi, mas eu vou fazer... Tá me ouvindo? Acho que o Gil tá sem áudio. Gil, tá me ouvindo? Amém. Esse 7 aí, ele dá uma margem pra gente aqui. Eu vou fazer uma pergunta como se eu fosse um ouvinte, estivesse acompanhando. Eu vou fazer uma pergunta como se estivesse acompanhando nós dois, se eu fosse um ouvinte. Vamos tentar imaginar o que Jesus estava querendo dizer com esse versículo 7. Quando Jesus termina o 7 falando, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que é esse tudo o que quiserdes que Jesus estava querendo dizer para a gente? Você consegue... Porque é profunda essa pergunta, né? Ela é muito forte a pergunta, porque o que é esse tudo de Jesus? O que eu posso pedir para Jesus e vos será feito? Que tudo é esse tudo que Jesus está falando?
Sim, sim. Entendi, Varão. Muito bem. Muito bem. Isso é interessante, né? João 8, ó, vou voltar aqui no João 8, 32. João 8:31. Tá? João 8:31 diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluias. Tiago fala o quê? Se eu não me engano é Tiago, não me lembro agora muito bem, ele fala assim, ó: Pedis e não recebeis, por quê? Pediste mal. É isso, né? É isso aí. Aleluia. Então vamos lá. O que é isso? Eu estou aqui porque o áudio está vindo depois. Aí o que acontece? As pessoas pensam que pode pedir qualquer coisa. Mas vamos ver o contexto. Se permanecedes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, agora eu vou saber o que pedir a Deus. O que eu vou pedir para Deus não é nada que satisfaça somente as minhas vontades, os desejos e as concupiscências da minha carne. Não é isso. Quando eu sou transformado pela palavra, eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Então quem conduz a minha vida e quem me direciona, quem me dá a direção é Cristo. Aí sim eu posso pedir qualquer coisa. Que coisa? De acordo com a vontade. Aleluias. É impossível ele negar. Porque ele sabe que o que eu pedir não beneficiará somente a mim, mas quem está ao meu redor. Essa é a vontade de Deus para com a minha vida e para com a vida daqueles que estão transformados em Cristo. Então o contexto é esse. As pessoas lêem o texto e equivocadamente, lembra que eu estava falando de mentira? Equivocadamente e sem instrução, através da ignorância, acabam passando isso para frente. Fala, pode pedir tudo para Deus e ele vai te dar. Já pensou? Varão, eu vejo crentes amaldiçoando outras pessoas. Ai de quem tocar no ungido de Deus. Ai de quem fizer isso, tudo bem. Isso é uma coisa que Deus se encarregará de resolver. A vingança pertence a Deus. A justiça é de Deus. Aleluia. Mas o que eu tenho que pedir para mim, de alguma forma, tem que afetar de uma forma boa as pessoas que estão junto comigo. As pessoas que estão, de alguma forma, andando comigo, caminhando comigo. As pessoas que eu passar por perto, impactadas por aquilo que eu pedi a Deus. E se eu quero pedir alguma coisa boa para Deus, para que transforme não somente a minha vida e a vida das outras pessoas, que seja a graça e a sabedoria de Deus. Isso é suficiente. Amém? Amém, Gil. Amém. Tá picotando, mas chegou perfeito. Deu para ouvir tudo o raciocínio perfeito. Inclusive, eu até te perguntei, né? Eu entrei nesse versículo te perguntando sobre esse tudo, porque eu queria que você falasse justamente sobre Tiago mesmo, né? Quando Tiago fala recebeu mal porque pediu errado, né? E a gente tem a experiência do próprio Jesus, né? Jesus estava 100% ligado no Pai, né? Ele estava ligado, o Pai nele, ele no Pai 100%. E a Bíblia nos diz quando ele estava angustiado naquele momento, né? Precedendo ali a sua hora da morte, ele falou ao Pai, né? Que possível apartar dele aquele cálice, mas todavia seja feita a vontade do Pai, né? É esse tudo. Para quem está nos acompanhando agora, né? Muitas das vezes a gente pede para Deus, né? Nos tirar algo ou nos colocar algo em nossa vida, a gente pedindo porque eu estou na presença de Deus, Deus tem que fazer, Deus vai fazer, e pelo contrário, né? Muitas das vezes o propósito de Deus não é aquilo que a gente está pedindo. Então, assim,
vamos tomar cuidado de pedir para Deus para não nos frustrarmos com Deus, ficar frustrado com Deus. Porque a gente pede e Deus não faz, a gente acha que Deus não quer mais saber da gente, o evangelho não é para a gente, pelo contrário. O não de Deus hoje é um livramento, o não de Deus hoje na nossa vida é longanimidade, o não de Deus hoje na nossa vida é longa vida para a gente, para nossa família. Então, assim, vamos tomar cuidado com o que pedir a Deus. Não significa que nós estamos 100% com Deus, ou seja, 100% enxertado na videira, que tudo aquilo que a gente pedir, Deus vai nos dar. Que a gente, um exemplo simples e fácil para a gente entender. Tem gente que quer porque quer. Eu quero, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro. E o próprio Deus pergunta para você, cadê a sua habilitação? Então, assim, tem coisa que a gente pede para Deus e a gente não está preparado para receber. Ficou claro para todo mundo, tá bom? Gil, vamos lá? Aleluias, aleluias. Gente, perdoa aí pelo atrasinho aí, mas vamos terminar em nome de Jesus essa live hoje. Amém, varão. Eu tô terminando de te ouvir agora. Eu tô te ouvindo, e aí o que acontece? Eu achei interessante essa sua colocação. Aí eu lembrei de Romanos capítulo 12, quando ele diz assim, no versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que nós precisamos buscar, né? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É isso que nós precisamos entender. Nós temos que pedir isso a Deus, né? Que filho que pede pão ao pai, ele lhe dará uma pedra ou uma serpente? Quanto mais Deus, né? Que é bom. Jesus falou assim, ó, vós que sois maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, que é bom. Então, nós precisamos nos resolver em relação a isso. Amém, meu irmão? Então, vamos lá. Amém. Leia aí, vamos dar continuidade. Amém? Amém. Como já foi falado já sobre o 8, vai ficar um pouco extenso, mas eu vou ler já o 9, o 10, o 11 e o 12 para nós encerrar, tá, Gil? Para nós entregar aqui até para os irmãos, para nós tá dando uma picotadinha, tá dando uma coisa, para os irmãos entender o raciocínio da gente aqui, para finalizar. Eu queria fazer um a um, mas aí, até decorrente aí, se eu vou ler o 9, o 10, o 11 e o 12, aí você finaliza para a gente entregar a live a Deus aí e os irmãos ficar em paz, tá bom? Vou lá, ó. A minha diz assim, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluias. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. Bora lá, Gil, é com você. Glória a Deus. É interessante o versículo 9, que Jesus ele diz, né? A partir, é claro que é uma continuação do 7, do 8, né? Aí vem o 9, né? O 7 diz, se permanecereis em mim e as minhas palavras, permanecerei em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, e que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então vamos lá. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Parece que é até condicional, né? Parece que é uma condição, né? Aqui, né? Que Jesus está colocando. Entendeu? A Bíblia fala em João 3,16 que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o teu filho, ou seja, não fez acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Ele ama o mundo, ele ama a criação dele. Como eu costumo dizer, nós somos a expressão máxima da vontade de Deus, a criação.
todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra dele. E quando ele criou, formou o homem, ele desceu e com as próprias mãos da substância da terra, ele formou o homem e assoprou nas narinas e ele deu a essência dele dentro de nós, do ser humano. Ou seja, é impossível Deus não amar a criação dele. Deus, ele amou o mundo, ele ama tudo. Então Jesus, ele fala assim, se nós fizermos a vontade dele, e assim como o Pai o amou, ele também nos amará. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos. Ou seja, Jesus está falando assim, ó, se vocês guardar os meus mandamentos, isso significa que vocês me amam. Vocês me amam. E eu vos amo também. Porque vocês estão se esforçando. Mas o que isso está dizendo? Isso aqui já está dizendo para o futuro também, Varão. Para o futuro. Porque naquele grande dia, Jesus fala, não, esses aqui eu amo. Porque eles guardam o meu mandamento. Então é interessante, como eu disse no início, o evangelho de João é um evangelho espiritual. Aqui está revelando o Filho. E das coisas que estão acontecendo e vão acontecer também. Tanto que João é o autor do livro do Apocalipse. Deus achou por bem, Jesus achou por bem escolher João e designou essa ordenança, se é assim que pode dizer, designou isto a ele, para ele revelar essas coisas a nós. Então, assim, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Ou seja, Jesus, ele está, é algo futuro. Eu vos amei, eu vos amo, e permanecei no meu amor. Que amor é esse? O amor eterno. O amor que vai continuar. O amor que não se acaba. De eternidade a eternidade. Ou seja, algo futuro. Algo que ainda está por vir. Algo que a igreja tanto anseia, deseja. Ser amado eternamente pelo amado. Pelo Jesus Cristo. Entendeu? Pelo noivo Cristo. Aleluia. Se guardarem os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Olha que coisa interessante. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecerão no meu amor. Ou seja, o meu amor, ele é longânimo. Quando o limite da paciência chega, ele continua ainda, porque vocês estão guardando os meus mandamentos. Você entendeu? Aí entra naquilo lá que você trouxe agora há pouco, né? Que você disse, né? Que às vezes a gente não tá legal. A gente está triste. As coisas não estão andando de acordo com as nossas expectativas. Os resultados não são os resultados que nós estávamos esperando. Mas eu estou guardando os mandamentos. E ele está me amando. E aí Deus, ele está o quê? Sustentando os ramos. Olha, já voltando já tudo, os versículos anteriores. O amor de Cristo, que é a videira verdadeira, está sustentando os ramos. Por quê? Quem é o fundamento? Deus, o agricultor. Mas para isso, meu irmão, eu preciso guardar os mandamentos de Jesus. Eu preciso permanecer no amor em Cristo Jesus. E esse amor de Cristo Jesus, ele permanece em nós. E isso é suficiente para nos acudir, para nos sustentar no dia mau, no dia ruim. Tenho-vos dito estas coisas, versículo 11, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O que é gozo? A alegria. É prazer. Alegria, aleluia. É aquele prazer de estar em Cristo Jesus. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Ou seja, o prazer de viver, o prazer do amor, o prazer de fazer a vontade de Cristo, o prazer de estar em Cristo, esteja sempre dentro de nós, independente de circunstância, de situação. Mas para isso, os versículos anteriores, é ruim, Varão, falar com esse aparelho aqui é difícil, Varão. Os versículos anteriores praticamente nos dá uma fórmula. Qual é essa fórmula? Né? Nós permanecemos em Cristo, guardando os seus mandamentos. Que mandamento é esse? Olha o versículo 12, finalizando. Amando-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, Jesus. Meu irmão, a gente tem uma dificuldade, tá? A gente tem uma dificuldade e às vezes isso nos traz uma confusão e eu percebo que há algumas pessoas que nos ensinam, que instruem algumas pessoas de uma forma equivocada. Eu não estou aqui para julgar, não. Mas percebe, olha a diferença. Olha a diferença.
Tem muita gente que a gente, né? Vamos usar o termo, um ditado popular. As pessoas dizem assim, ó, o meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. Meu irmão, eu acho que todo mundo tem isso. Tá? Eu acho que todo mundo passa por isso. Não foi com a cara daquela pessoa, não bateu. E aí eu não quero ficar próximo porque aquela pessoa me causa angústia. Aí é que eu vou distinguir duas palavras. Gostar e amar. Ainda que eu não goste de uma pessoa, eu preciso amá-la. Percebe a dificuldade? Eu não gosto de estar com a pessoa. Eu não gosto da presença da pessoa. Eu não gosto da pessoa. Mas eu preciso amá-la assim como Cristo me amou. Aleluias. Então nós temos essa dificuldade. Eu percebo as pessoas falar, você não gosta daquela pessoa, como que você vai dividir o mesmo céu? Não, não. É um tratamento espiritual. Quando nós chegamos lá, seremos seres transformados. Pessoas glorificadas, corpos glorificados em Cristo Jesus. Aqui nós teremos essas dificuldades e essas limitações humanas, mano. Então, o povo que está nos acompanhando, entenda isso, que essa palavra seja uma flecha para o teu coração e que isso venha te trazer um alívio agora, nessa noite e hoje. Entenda isso. Você vai ter dificuldade, sim, de se assentar à mesa com outras pessoas. Você vai ter dificuldade de conversar, de andar com outras pessoas, de estar no mesmo ambiente com as outras pessoas. Isso faz parte da corrupção humana, isso está em nós. Mas como nós somos seres transformados no entendimento, nova criação em Cristo Jesus, os nossos corações foram purificados pela palavra de Deus. Ainda que eu não goste dela, eu preciso praticar o amor, porque o amor não é um sentimento. O amor é um mandamento de Deus. Aleluia. Ele é um mandamento. Nós precisamos praticar o amor. E não é na hipocrisia. Não é na falsidade. Eu preciso amá-la. Ainda que amá-la precise que eu me afaste dela. Porque quando eu estou perto eu não consigo amá-la. Eu não consigo gostar dela. Então de longe eu oro pela vida dela. A oração por uma pessoa é o amor. É o amor por ela. Eu de alguma forma, é que me fugiu a palavra aqui. É uma demonstração, isso. É uma demonstração de amor por uma pessoa. Eu não gosto dela, comece a orar por ela. Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai começar a orar e Deus vai começar a transformar esse sentimento em amor, em carinho. E quando menos você esperar, quando você encontrar essa pessoa, você vai sentir vontade de abraçá-la e pedir perdão. Isso é coisa de Deus, isso é para quem crê, isso é coisa de cristão, isso é coisa de crente, de seres humanos transformados no entendimento. Só que eu preciso praticar. Infelizmente as pessoas estão se afastando e morrendo espiritualmente, varão. Porque elas não estão praticando o amor. Então quando eu oro, é uma demonstração de um amor para uma pessoa que eu não estou gostando. Aí quando eu oro por essa pessoa, aí se cumpre o versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém, irmão? Amém. Meu Deus, é emocionante, né, Gil? O que Deus faz com as nossas vidas, né? Como que Deus ele trabalha com a gente e da forma que ele trabalha, né? Para todos que estão nos acompanhando até agora, né? Olha o que Jesus está falando no 12. O meu mandamento é este. O Gilmar leu aqui, a gente acompanhou nos versículos anteriores, que aquele que ama Jesus Cristo permaneça no mandamento dele. Aí você se pergunta, qual que é esse mandamento? Como que eu vou poder me expressar, ou como que eu vou conseguir expressar o amor que eu tenho a Jesus Cristo? E Jesus Cristo finaliza no 12. O meu mandamento é isso, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha como que Jesus pega a gente na curva. Olha como Jesus, vou colocar uma palavra para não ser agressiva, arrebenta nós. Esse mandamento dele, de amar uns aos outros como ele nos amou. E parece que é uma coisa fácil fazer isso. E não é. E não é. Eu sei que tem pessoas acompanhando e sabem do que eu estou falando. Não é. Não é fácil.
amar uns aos outros. E Jesus fala para nós amar como ele nos amou. E você consegue descrever o amor de Jesus Cristo na sua vida? O que simboliza esse amor de Jesus Cristo na sua vida? Você consegue fazer uma breve reflexão? Não vou colocar aí desde quando você nasceu não, mas de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de como que era a sua vida, de como que você se encontrava, da forma que você estava. E Jesus, ele foi até o inferno para resgatar a sua vida, para resgatar a sua alma e mostrar para mim e para você que nos ama. E Jesus está falando para mim e para você nessa noite. Não adianta a gente chegar numa igreja, levantar as nossas mãos para o céu e gritar que nós amamos Ele. Não adianta nós ir para a igreja, louvar 10 louvor, pregar a palavra durante 2 horas, se a gente não conseguir permanecer nesse mandamento de Jesus Cristo. Amei uns aos outros, como eu vos amei. Gente, espetacular, espetacular. É a palavra para definir essa live, espetacular. Tô emocionado, irmãos, de verdade, tô emocionado. Deus, ele sabe como falar com a gente. Eu creio que Deus falou com várias vidas aqui nessa live. Várias vidas, várias vidas. Gil, fala alguma coisa aí, Gil. Aleluias, aleluias. Amém, meu irmão. Nossa, é emocionante. Eu quando leio o Evangelho de João, eu me emociono porque eu me identifico com essas dificuldades. Então, quando eu expresso isso, eu não estou aqui de alguma forma querendo julgar alguém, eu não estou na posição de julgador. Não, não. Isso, o próprio Tiago também fala que quando eu julgo alguém, eu me ponho no lugar de Deus, e isso não cabe a mim, não cabe a minha jurisdição julgar alguém. O que nós estamos aqui é expondo a verdade de Cristo. E quando eu passo de uma forma assim, com tanta clareza, com tanta firmeza, é porque eu tenho essas dificuldades, meu irmão. Eu enfrento as mesmas dificuldades. Mesmo sendo um evangelista, mesmo sendo um ser transformado em Cristo Jesus, eu passo por isso. Só que Tiago mesmo fala de novo, não quereis ser mestre, né? Ou seja, cuidado com o que você vai querer ser. Porque quanto mais é dado, mais é requerido. Entendeu? Não quereis ser mestre. Entendeu? Porque se você for, se prepara. Se prepara porque você vai ser cobrado muito mais. Então, assim, nós temos que entender. Há vocações, há chamados. Cabe a mim aceitar. Entendeu? Eu entendo isso, que eu posso rejeitar o chamado. Eu acredito na graça, embora tenha a graça irresistível e a graça resistível, né? Que aí nós não vamos entrar nesse mérito aqui. É graça irresistível e graça resistível. Eu entendo que tem graça que é irresistível. Deus, ele afunila. Eu acredito que ele tem certa vida que ele trabalha, mas eu acredito na resistível. Tem coisa que nós resiste. Tem coisas que nós podemos resistir. E quando eu aceito o chamado de Cristo e fazer a vontade dele, eu tenho que entender que eu vou ser cobrado. Então, se eu erro, eu tenho que procurar errar menos. Se eu pisava muito na bola, eu tenho que procurar pisar menos. Eu tenho que me esforçar, pelo menos. Isso é uma demonstração de amor para com Deus. Isso é uma demonstração a Deus que eu estou me transformando a cada dia. O que é um ser transformado? É um ser puro de mente que não vai imaginar coisa nenhuma? Não. O que é um ser transformado? É um ser que está gradativamente se transformando, se policiando. Há pecados que eu não posso cometer mais. Há erros que eu não posso cometer mais. Mas eu vou continuar errando. E há uma diferença. Uma coisa é eu errar tentando acertar. Tá? Na direção e no caminho correto. Uma coisa é eu errar fora da presença de Deus. E sabendo que eu estou errando. Quando eu tropeço e caio no caminho de Deus tentando acertar, todas as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Olha, tá vendo a palavra de Deus se cumprindo? As coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, que buscam a Deus. Ou seja, eu vou tropeçando, eu vou caindo. Está no caminho de Deus, está na vontade de Deus, está na presença de Deus, não significa não cair. Não significa não tropeçar. Significa cair e levantar. Cair e levantar. A palavra de Deus fala o quê? O justo pode cair 7 vezes, mas de toda, Deus o colocará de pé. Verdade. Então é isso. O que é o amor? O que é o amor? É a prática do amor. Eu preciso praticar o amor.
Eu preciso entender que eu sou um ser em transformação. Eu estou sendo transformado a cada dia pelo Espírito Santo. O que que Pedro diz? Aquilo que a tua mente não te acusa, fique-te em paz. Quem é aqui de nós que vira e mexe, o Espírito Santo não dá uma cutucadinha lá e fala, isso aqui não era para ter feito. Isso não era para ter falado. Mas a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Por que superabunda? Aquele que tem pecado, o apóstolo Paulo falou o quê? Pai, tira de mim, se possível, tira de mim esse espinho da minha carne. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluias. Meu Deus, é forte demais. Então nós precisamos entender. Seres humanos, prestem atenção. Você vai tropeçar, você vai cair, você vai pisar na bola. Mas em nome de Jesus, pratique o amor, levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. Você é um ser transformado em Cristo Jesus. Não há necessidade de você permanecer prostrado. Não há necessidade de você continuar nessa situação de vida que você está. Não há necessidade de você se vitimizar. Há uma coisa aí, há um pecado mortal espiritualmente, quando você se vitimiza. Ah, por que fulano está isso? Não. Há tratamentos de Deus. Busca Deus em oração e Deus revelará a você o que Ele está fazendo na tua vida. O silêncio de Deus é uma resposta e sua lágrima para Deus também é uma oração. Então nós precisamos entender isso. De joelho e buscar a Deus. O que o Senhor tem para mim? Chora na presença dEle. E pode ter certeza que cada vez que você chora, cada lágrima que é derramada, isso significa que Deus está consolando a tua vida de alguma forma. Porque quando você chora e coloca para fora aquilo que você está sentindo, naturalmente vem um conforto de Deus. O Espírito Santo consola. A Bíblia fala, bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Aleluias. Então isso faz parte do ser humano. Isso faz parte do ser humano, dessa raça humana que outrora se afastou de Deus. Mas em Cristo Jesus nós somos regenerados. Nós fomos de novo enxertados na figueira, que é Cristo Jesus. E nós estamos nela. Pela misericórdia de Deus. E pelo amor de Deus, dê fruto. Precisamos dar fruto. Porque se nós não dermos fruto, a disciplina e a vara de Deus vem também. Aí nós estamos atrapalhando a obra de Deus. Nós precisamos dar fruto, varão. Precisamos dar fruto. Foi o texto que lemos agora há pouco. Dê fruto. E aí você vai ver que tudo que você pedir para Deus, se tiver de acordo com a vontade dele, vos será concedido em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Gil, então vamos lá. Gratidão, tá? Por essa noite. Gratidão a Deus por esse momento. Por mais uma quarta-feira terminarmos essa live. Eu gostaria que todos aqueles que nos acompanhou entendesse e compreendesse, né, a importância dessa live. Que não sei, né, se todos que estão aqui têm seu ministério, acompanham o ministério, se estão na presença de Deus ou não. Mas aqueles que estão, glória a Deus por isso, né? Vamos continuar orando. Mas aqueles que não estão, a intenção dessas lives, como eu tinha comentado com o Gil, né? É a gente poder levar o evangelho dentro da sua casa, é levar o evangelho para a sua vida, que talvez aquela chama sua que você tinha no início, aquela chama que estava acesa, que não apagou, mas ela está aí, aquela faísquinha, aquela brasinha está bem ali fraquinha. É talvez com essa live, talvez com essas palavras que desperta dentro de você voltar a ansiar pelos caminhos de Cristo. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não está com Jesus, você não está na verdade, você não está no caminho, e eu posso te afirmar que você está perdendo vida, tá bom? Então você que nos acompanha até agora, coloca aí seu joinha, coloca aí que você gostou, o Gilmar vai encerrar, vai fazer a oração final, e nós vamos descansar, tá bom? Obrigado por ter nos acompanhado. Em nome de Jesus, quarta-feira que vem a gente volta de novo, se Deus permitir, com um novo tema. E você que está nos acompanhando toda quarta-feira, está virando uma rotina, vamos dizer, né? Você que queira algum tema, você que quer falar sobre algo, você que deseja conhecer mais, falar, eu queria que vocês falassem sobre isso ou sobre aquilo, pode colocar aí depois nos comentários, esse vídeo vai ficar gravado no story. Então você que queira saber algo, alguma coisa que vai fazer sentido para você. Talvez você que acompanhou, a gente pede para a próxima quarta-feira você avisar mais pessoas que precisam ouvir uma live como essa.
Porque assim é edificante para a gente, né? Para a gente que já conhece, edifica, imagina para quem não conhece, é edificante. E aqui a gente não tem esse movimento que a gente fala nas igrejas, né? Esse movimento pentecostal, vamos dizer. Então aqui a gente consegue falar para pessoas que entendem e que não entendem. Então, assim, nas próximas lives, faz esse convite para alguém. Fala, ó, tem uns irmãos que estão fazendo umas lives aí, em nome de Jesus abençoada. E essa divulgação, vocês estão vendo, a gente não faz atrás de dinheiro ou atrás de status, não. Simplesmente a gente quer permanecer nesse mandamento de Jesus Cristo, amar uns aos outros. E assim, é o pouquinho que a gente pode fazer, a gente vai fazer. A nossa pouca força, a gente vai fazer. Enquanto Deus nos permitir esse fôlego de vida, a gente vai fazer, que é transmitir a palavra dele e tentar transmitir na essência, né? Transmitir aquilo que sem mistura, né? A palavra de Deus sem mistura. Tá bom? Eu vou terminar aqui de falar, o Gil vai dar o encerramento. Eu gostaria de dar os agradecimentos a todos, né? Eu não vou falar nome por nome, porque se ficar alguém é perigoso alguém ficar chateado, então eu não quero isso. Quero agradecer todos que acompanharam, todos que nos ajudaram desde o início, tá? Quero agradecer, todos fiquem na paz de Jesus Cristo, e é isso, tá? Até quarta-feira que vem. Se precisar de alguma coisa antes, a gente está à disposição. Tem nossa linha aí, né, de Instagram, de Facebook. Precisar de alguma coisa, a gente está à disposição de vocês. O Gilmar vai encerrar, o Gilmar vai orar, continue com a gente, só esperar a oração do Gilmar. O Gilmar vai orar e a gente se despede, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, só gratidão, como você mesmo colocou aí, gratidão a Deus por tudo e você deixou bem explícito aí e explicado que isso tudo é por amor ao próximo mesmo. Só gratidão a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, no meio dos nossos familiares, sabe, na vida profissional, sentimental, em todos os âmbitos, né? Áreas da nossa vida. Deus ele tem manifestado a glória dele. As promessas de Deus têm sido cumpridas na minha vida, eu sei que na sua também, varão. Então, é isso que eu tenho para passar para esse povo que nos acompanhou, que está nos acompanhando, que já fica o convite para a próxima quarta-feira também. Já é um compromisso, só se for por algum motivo de força maior nós não estaremos aqui, mas já estendo o convite também do meu querido irmão Diácono Anderson, futuro presbítero da igreja também, a Glória. esposa Diaconisa Ana, os filhos, que Deus abençoe grandemente sua vida, varão. E mais uma vez, obrigado, né, por Deus, por você, né, ter aceitado esse projeto de Deus no teu coração, que eu creio que foi de Deus, e ter me convidado, né, para ser um co-participante, né? Aleluia. Sou um co-participante desse projeto. E é gratidão. E eu creio que isso vai alcançar vidas, está alcançando. E a ideia é essa. Não é alcançar milhões. Se for da vontade de Deus, glória a Deus. Se for para permanecer, né, com essa quantidade de 10, 15 pessoas, 20 pessoas acompanhar, o importante é o evangelho transformar essas pessoas. Então eu louvo a Deus por isso, estendo aqui o convite para quarta-feira, provavelmente entre 19h30 até as 20 horas nós estaremos iniciando, tá? Mas fique tranquilo, essas pessoas aqui, a gente vai enviar o convite e que Deus abençoe a vida de cada um e que essa reflexão de hoje possa, de alguma forma, fazer com que você tenha uma noite tranquila, em paz e que venha trazer esperança para a tua alma e a resposta, né? Eu acredito que hoje você ouviu uma resposta, talvez da parte de Deus, porque a palavra dele é a maior revelação. Eu não tenho um dom da revelação, o irmão não tem um dom da revelação, mas quando eu abro a palavra do Senhor e leio, essa é a maior revelação. E eu tenho certeza que Deus falou no coração de todo mundo. Amém? A Lorena, Serinha Pequeno, minha mãe, a Lorena Rodrigues da Silva, minha sobrinha, que Deus abençoe. Então vamos orar, varão, em nome de Jesus, para encerrar, que já estamos falando demais. Aleluia. Amém? Pai bendito, eu quero te glorificar, te exaltar, Pai, por mais essa noite.
por essa oportunidade rica que o Senhor nos concedeu, de estar falando mais uma vez da tua palavra, do teu amor. Pai, tudo que o Senhor tem feito, Pai, no meio e através de nós, Pai amado e Pai querido, da tua igreja. Nós que somos a tua igreja, Pai. Nosso lar é a extensão da tua igreja. Por isso que nós temos que dar bom fruto. Isso foi a palavra de hoje, isso foi a reflexão de hoje. Que nós temos que dar bom fruto, por quê? Porque o próprio Cristo é a videira, nós somos os ramos. E o próprio Deus é o agricultor, ou seja, não há com que se preocupar. Porque nós sabemos que o agricultor é o próprio Deus, o nosso Criador. E nós estamos enxertados na videira, que é o próprio Cristo. A palavra do Senhor está em nós e nós estamos nele. Portanto, Pai bendito, que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de sono tranquila e um resto de semana em paz. Meu Deus, em nome de Jesus, quero aproveitar aqui e dizer que no próximo domingo será eleição. E que o Senhor, Pai, de alguma forma possa nos ajudar a eleger pessoas que, de fato, pratiquem o dom do amor. Pratique este teu mandamento de amor para com o próximo, porque sabemos nós que nós dependemos e precisamos até, de alguma forma, Pai amado e Pai querido, desses governantes. Portanto, Pai, que sejam eleitos homens e mulheres de Deus que farão com que o seu nome seja glorificado. Assim eu te louvo, te exalto e te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e uma boa noite e um muito obrigado. Amém? Glória a Deus.